Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala aqui da rainha Jezabel, né, esposa do rei Acabe, que era uma sacerdotisa maligna, né, e levou praticamente a nação inteira à idolatria, condenando aquelas almas ao inferno, né. Mas aqui, sempre que a Bíblia fala dela, cita ela aqui em Reis, 1 Reis 18, versículo 19, que nos diz assim: Agora, pois, manda reunir-me a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então aqui fala de comer, de alimentos, né? Jezabel, ela em época de seca, né? 3 anos e meio de seca, com grande dificuldade de conseguir o alimento, mas ela sustentava na sua mesa 850 profetas de Baal e Azerá, dois deuses, né, dois demônios, intitulado Deus, né, que Israel adorava naquela época ali, por influência de Jezabel. Mas fala de alimento, né, de comer à mesa. Então há uma relação, né, com essa rainha aqui. Sabemos que essa primeira passagem que lemos ali em Reis foi antes de Cristo, né, quando Jezabel realmente viveu. Ela morreu como ser humano e tudo, mas o espírito que estava nela, ou os espíritos, né, perduram, né, atuaram, né, pedindo a cabeça de João Batista, em Herodias ali, e perduraram e também perduram aqui nas igrejas de Apocalipse, né. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, quando o Senhor dirige carta à igreja de Tiatira, e aqui no versículo 20 ele diz assim: Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, novamente, fala, né, de alimentação, né? Tolera Jezabel, que se diz profetiza e ensina os servos de Deus a comer os alimentos sacrificados aos ídolos e a se prostituir. Então há uma relação, esse espírito maligno, ele aprisiona as almas através da alimentação. Através dos alimentos, né? Por isso que o crente, o cristão, o servo de Deus, deve sempre orar, consagrar todo o alimento que vai ingerir e vigiar muito, né? Porque o inimigo é muito astuto, né? Então veja aqui, ó. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, através dos alimentos, né, pessoas são influenciadas, governantes, reis, pessoas com certo grau de autoridade, pessoas tomam decisões sobre a influência de demônios que entraram no seu corpo, na sua mente, através dos alimentos, né, da idolatria, alimentos consagrados aos ídolos. Então temos que vigiar muito, né? Louvado seja Deus, o cristão tem uma luta constante, diária, precisa estar em grande vigilância, né? Não há mal que não venha das trevas, né? Influenciado pelas trevas, pelo diabo, pelos seus demônios, com ajuda e usando o ser humano, enganando, né? E nós sabemos que o mundo espiritual tem influência sobre o mundo físico, né? Então nós temos que estar sob a influência de Deus, né? Do Espírito Santo, mas temos que ter uma grande vigilância. Muitos servos de Deus não vigiam, não oram, não jejuam, não oram pelos alimentos, não consagram os alimentos e terminam caindo em ciladas, se desviando do caminho, né? E sendo usados pelo inimigo, sob a influência de demônios
que entraram neles através do alimento. Não podemos esquecer da passagem da última Páscoa que Jesus celebrou e instituiu a Santa Ceia. A Bíblia deixa bem claro que através da ceia, Satanás entrou em Judas Iscariote. Então vejamos que o alimento físico tem conexão com o mundo espiritual. Por isso que devemos orar, sempre nos alimentar com ação de graças, sempre, né, consagrar os alimentos a Deus, seja um copo de água, ou seja o que for, né? A palavra de Deus nos dá uma orientação, uma diretriz segura. Cabe a nós observar e vigiar. Muitos crentes entram naquela de um pouquinho não faz mal, de que não precisa, de que Deus... Não, irmãos, não caia nisso. Ore, consagre. Se Deus mostrar que não é para se alimentar, não se alimente. Não caia nas ciladas do inimigo, né? Louvado seja Deus. Muitas vidas já foram ceifadas por um alimento consagrado, né? Já foram destruídos muitos lares, muitos casamentos, famílias foram destruídas já por obras de feitiçaria, através de um alimento consagrado ao diabo, né? Feito um trabalho ali, colocado com pó, alguma substância consagrada a demônios, colocar naquele alimento. Então tem que vigiar. Vamos orar a Deus, fazer um minuto de oração. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, vimos aqui na sua palavra que toda vez que a Bíblia fala de Jezabel, fala também de alimento, de comer à mesa e alimento consagrado aos demônios, aos ídolos. Por isso, Senhor, através da sua palavra, aprendemos a orar, a consagrar todo o alimento, a quebrar todo o poder maligno. Senhor, venha abençoar as vidas, venha dar sabedoria ao teu povo. Pai querido, venha despertar, venha dar prudência, vigilância. Hoje, se nós falássemos que um determinado bebida, refrigerante é consagrado ao diabo, porque o Senhor tem nos mostrado, até os próprios cristãos duvidam, Senhor. Eles não têm mais aquela fé, Senhor, mas o Senhor é poderoso para nos guardar, para quebrar os laços do maligno, para despedaçar as obras malignas. Assim nós oramos pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.